Bem-vindo à nossa aula sobre circuitos sequenciais em System Verilog. Eu sou o professor Jorge Watts e vou começar fazendo minha autodescrição. Eu sou loiro de cabelo curto, não utilizo barba, tenho pele clara, 1,75 m de altura e hoje estou utilizando uma camisa laranja. Hoje vamos explorar como programar circuitos sequenciais simples utilizando a linguagem System Verilog. Entre os tópicos, veremos flip-flops, registradores e contadores. Nesta aula, vamos combinar teoria e prática para facilitar seu entendimento e ajudar você a aplicar a linguagem com maior confiança. Então, vamos começar? Nossa aula de hoje será organizada assim. Primeiro, faremos uma breve revisão, depois apresentaremos rapidamente as características de um circuito sequencial e um modelo padrão para codificá-lo em System Verilog. Em seguida, vamos explorar exemplos de código para circuitos clássicos, como flip-flops, registradores e contadores. Também mostraremos um exemplo de test bench para circuitos sequenciais, incluindo a geração de sinais de clock e reset. Para finalizar, faremos uma recapitulação dos principais pontos abordados na aula. Ao final desta aula, você terá compreendido a estrutura da linguagem System Verilog para projetar circuitos sequenciais. Além disso, será capaz de criar e simular esses circuitos utilizando o Digital.js e o Icarus Verilog. Na aula passada, exploramos os circuitos combinacionais em System Verilog. Vimos como utilizar os blocos always e always-comb, além de aprender sobre estruturas de decisão e repetição. Também utilizamos parâmetros e constantes para criar módulos mais genéricos e realizarmos diversos exemplos práticos de circuito. Em um circuito digital sequencial, as saídas dependem tanto do estado do circuito, que é armazenado, quanto das entradas atuais. O estado é mantido em um elemento que são acionados por um único sinal global de clock. Os circuitos sequenciais incluem diversos tipos, como flip-flops, registradores, contadores e máquinas de estado. Nesta aula, vamos focar nos três primeiros. Já as máquinas de estado serão abordadas na próxima aula. A figura apresentada mostra o diagrama de um circuito sequencial. Ele é composto por dois blocos combinacionais e um registrador. O primeiro bloco combinacional usa as entradas e o estado atual para determinar o próximo estado. O segundo bloco define as saídas, considerando o estado atual e as entradas. O registrador é o elemento que armazena o estado interno do circuito. Vamos usar essa estrutura como base para implementar nossos exemplos em System Verilog. Ao construir um circuito sequencial, é recomendável seguir a estrutura de diagrama apresentado. O registrador deve ser implementado em um bloco always-ff. Já os dois blocos responsáveis pelo próximo estado e pela lógica de saída podem ser implementados utilizando always-comb, ou, se forem muito simples, por meio da atribuição contínua com o comando assign. É importante destacar que, nessa estrutura, um sinal só pode ser atribuído em um único bloco always. Tentar atribuir o mesmo sinal em mais de um bloco pode causar condições de disputa, algo que deve ser evitado. Vamos começar nosso exemplo de circuitos sequenciais com um flip-flop do tipo D, um elemento que pode armazenar um único bit de informação. Este módulo possui três entradas: clock, reset e D, além da saída Q, que representa o bit armazenado. Para implementar esse circuito, utilizamos apenas um bloco always-ff. Nesse caso, configuramos a lista de sensibilidade para capturar eventos nos sinais clock e reset, acionando o circuito sempre que houver uma borda de subida nesses sinais, usando o termo pose_edge. A lógica do circuito é implementada com uma estrutura if. Primeiro, verificamos se o reset está ativo. Nesse caso, a saída é zerada. Caso contrário, a saída Q recebe o valor de entrada D, armazenando-o. Vale destacar que utilizamos atribuições não bloqueantes, ao contrário do flip-flops. Vale destacar que utilizamos atribuições não bloqueantes ao codificar flip-flop ou registradores, com o operador flecha, menor que igual, né? Sempre que trabalhamos com esse tipo de elemento, usamos os blocos always-ff e atribuições não bloqueantes para garantir o comportamento esperado. Nosso próximo exemplo é um registrador com entradas e saída paralela. Vamos implementar esse código utilizando a mesma estrutura apresentada no diagrama de circuitos sequenciais. Esse registrador possui as seguintes entradas: clock, reset, din, que seriam os dados de entradas, e WRN, habilitação de escrita. Ele também possui a saída dout, que representa os dados armazenados. Para implementar o registrador, criamos dois sinais, knext e kreg. O sinal knext representa o próximo valor a ser armazenado no registrador, ou seja, sua entrada. Já o kreg representa o valor atualmente armazenado no registrador. Um bloco
alwaysFF é utilizado para implementar o registrador. Ele é semelhante ao que usamos para o flip-flop tipo D, com a diferença de que a saída do registrador é QREG e a entrada é Q. Em seguida, usamos o comando assign para atribuir o valor da entrada DIN ao sinal QNEXT, para atribuir o valor QREG à saída OUT. A figura ao lado mostra o circuito sintetizado no Digital.js. Agora, dê um pause no vídeo e tente reproduzir esse exemplo. Bem, agora vamos ver um exemplo de registrador de deslocamento com entrada serial e saída serial. Note que a lógica de organização do código é muito parecida com a do exemplo anterior. A principal diferença é que, neste caso, os dados entram e saem de forma serial, e o bloco de lógica do próximo estado é ajustado para realizar o deslocamento. Para implementar a operação de deslocamento, utilizamos o operador de concatenação para combinar os bits menos significativos do registrador com o bit de entrada. Na figura ao lado, vemos o circuito sintetizado no Digital.js. A ferramenta adicionou os circuitos necessários para organizar os bits na ordem correta, mas internamente o registrador usado ainda é paralelo. Agora, dê um pause no vídeo, reproduza esse exemplo e interaja com o circuito para observar o seu funcionamento. Agora vamos apresentar um exemplo um pouco mais complexo, um registrador universal. Esse registrador possui uma entrada de controle chamada control, que permite configurá-lo para realizar diferentes operações: entrada paralela, deslocamento à direita, deslocamento à esquerda ou simplesmente manter o valor armazenado. Mais uma vez, observe que a seção de código que implementa o registrador é idêntica à dos exemplos anteriores. Agora dê um pause no vídeo e reproduza esses exemplos no Digital.js, explorando como cada configuração do control afeta o funcionamento do registrador. Vamos ver como implementar um contador crescente e decrescente em System Verilog. Para isso, criamos um parâmetro que permite ajustar o número de bits do contador, tornando-o mais flexível. Além disso, adicionamos um sinal de controle chamado up-down, que determina o sentido da contagem. Mais uma vez, utilizamos a estrutura modelo de circuito sequencial, dividida em 3 blocos: registrador, lógica de próximo estado e lógica de saída. Mais uma vez, utilizamos a estrutura modelo de circuito sequencial, dividida em 3 blocos: registrador, lógico de próximo estado e lógico de saída. Dessa vez, usamos o bloco alwaysComb para implementar a lógica do próximo estado. Esse bloco verifica o valor do sinal up-down para determinar se o próximo valor será o atual incrementado ou decrementado. Na figura ao lado, vemos o circuito sintetizado, que utiliza um multiplexador, um somador e um subtrator para realizar a lógica do próximo estado. Agora faça esse exemplo no Digital.js e observe seu funcionamento para entender-o melhor. Vamos apresentar uma versão mais complexa do contador, um contador binário universal. Essa versão permite configurar o circuito para operar nos modos de carga, contagem crescente, contagem decrescente e pausa. Além disso, adicionamos 2 sinais de saída que indicam quando o contador atinge o valor máximo ou o valor mínimo. A estrutura básica do circuito é semelhante à do contador anterior. No entanto, ajustamos a lógica de próximo estado para acomodar todas essas funcionalidades. Ao produzir esse exemplo no Digital.js, você vai notar que o circuito gerado é consideravelmente mais complexo. Isso ocorre devido aos vários níveis de decisão lógica implementados com if-else. Dê um pause no vídeo, implemente no Digital.js e explore essas funcionalidades. Agora que vimos vários exemplos de circuitos sequenciais, é hora de pensar em como podemos testá-los usando um test bench. Como você pode imaginar, esse test bench será um pouco mais complexo, pois precisamos gerar sinais de controle, como clock, reset e outros. Neste exemplo, criamos um test bench para o contador que vimos nesta aula. Primeiro, definimos a escala de tempo da simulação com o comando timescale. Em seguida, declaramos o módulo do test bench e alguns parâmetros, como o período de clock e a largura de bits da saída do contador. Depois disso, definimos os sinais que serão utilizados para conectar o circuito que está sendo testado. Na linha 6, fazemos a instância do circuito. Note que utilizamos o operador ponto asterisco. Essa opção permite que a ferramenta de síntese conecte automaticamente os sinais que têm o mesmo nome das portas de entrada e saída do circuito instanciado. Embora o uso de ponto asterisco seja mais rápido, ele pode deixar o código menos legível. Na sequência, criamos um bloco always para gerar o sinal de clock com um período definido pelo parâmetro t. Por fim, incluímos um bloco initial para aplicar o reset ao circuito. Com este test bench,
conseguimos simular o funcionamento do computador e validar seu comportamento. Agora, vamos ver como gerar os outros estímulos necessários para testar o nosso contador. Para isso, criamos outro bloco initial. Nesse bloco, configuramos o arquivo onde as formas de onda serão salvas e registramos todas as variáveis do testbench para análise. Em seguida, habilitamos o circuito e configuramos o modo decrescente, definindo up-down igual a 1. Para controlar o tempo da simulação, utilizamos o operador arroba com a opção neg_edge, que faz o circuito aguardar até que ocorra uma borda de descida no sinal especificado. Por exemplo, na linha 35, usamos o neg_edge para esperar o sinal de reset descer. Depois combinamos esse recurso com o comando repeat, para aguardar 20 ciclos de clock, permitindo que o contador opere neste período. Após isso, zeramos o sinal up-down, alternando o contador para o modo crescente. Aguardamos mais 20 ciclos antes de encerrar a simulação. Com essa testbench, conseguimos validar o comportamento do contador em diferentes modos de operação e garantir que ele responde corretamente aos estímulos aplicados. Tente reproduzir esse exemplo utilizando o Icarus Verilog e o GTK Wave. Chegamos ao momento da revisão. Vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje sobre circuitos sequenciais em System Verilog. Primeiro, discutimos as principais características dos circuitos sequenciais. Esses circuitos digitais têm suas saídas determinadas tanto pelo estado interno armazenado quanto pelas entradas atuais. Em seguida, analisamos um modelo de codificação para circuitos sequenciais em System Verilog. Dividimos o código em 3 blocos principais: próximo estado, registrador e lógica de saída. Esse modelo é adequado para a maioria dos casos. Aprendemos que o registrador que armazena o estado do circuito aprendemos que o registrador que armazena o estado do circuito deve ser implementado em um bloco always_ff. Para isso, usamos 2 sinais: um sinal reg, que representa o valor atual do registrador, e outro chamado de next, que representa o próximo valor. O sinal reg é modificado no bloco always_ff, enquanto o next é definido no bloco de próximo estado. Por fim, vimos vários exemplos de circuitos sequenciais. Aprendemos como testá-los no Digital.js e como criar um testbench para validar seu funcionamento utilizando o Icarus Verilog. Essa foi uma aula cheia de aprendizado e prática, que nos preparou para avançar ainda mais no domínio de System Verilog. Espero que você tenha aproveitado e que continue praticando. Até a próxima aula.